Venda seu coração. Sua Divina Graça, Om Vishnupad, Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj. 7 de março de 2021, parte 3. Aquele cuja riqueza são os pés de Sri Gauranga conhece a essência da raça da devoção. O coração de quem ouve os doces passatempos de Sri Gauranga torna-se puro. Os passatempos de Gauranga são doces como mel. Se você ler sobre os passatempos de Gauranga, se esses passatempos entrarem em seus ouvidos, se você ouvir sobre isso com sua mente, com seu coração, então seu coração ficará limpo, seu coração se tornará puro. Se você apenas ouvir os passatempos de Gauranga e Nityananda, seus passatempos são muito bonitos. Eles executam Audarya Lila. Eles são tão magnânimos que sempre concedem sua misericórdia em todo o mundo. Não apenas isso. Se você disser o Gauranga, então uma onda de êxtase e amor amoroso despertará dentro de você. Aquele que canta o nome de Sri Gauranga desenvolve o amor divino. Para ele eu digo, bravo! Os passatempos eternos são revelados a quem chora pelas qualidades de Sri Gauranga. Essa alma está qualificada para a devoção. Sempre cante a glória de Gauranga e seus passatempos. Não apenas por um dia. Você deve cantar sobre os passatempos dele todos os dias, regularmente. Aqueles que o fazem obtêm o direito à devoção. Eles realmente obtêm devoção. Você não pode comprar Bhakti, devoção, no mercado ou supermercado com dinheiro. O preço da devoção é a fé, Shraddha Mulya. Como você compra a devoção? A devoção vem da associação dos devotos. A devoção vem por meio de boa associação. Então aqui Srila Acharya Maharaj está falando, para quem não sabe, tem algumas pessoas novas aqui hoje assistindo, Gauranga é Deus, a última vez que Deus veio na Terra, em 1485. Então dia 28 agora de março é o aniversário dele, o aniversário do aparecimento dele, 536 anos que ele veio na Terra. E quando a gente escuta, quando a gente lê os passatempos de Gauranga, de Deus, e do irmão mais velho dele, Nityananda Prabhu, Gauranitai, nós limpamos nossa alma, nós nos tornamos puros. Estamos falando em alma. Então a alma fica pura, escutando os passatempos dele e lendo sobre ele, cantando as canções, glorificando eles, cantando seus nomes, falando os nomes dele. Tudo isso purifica a alma e a devoção começa a aparecer cada vez mais. E devoção é fé. Devoção é fé. A gente pode medir a devoção da pessoa de acordo com a sua fé. Quanto mais fé, mais devoção. E como que aumentamos a devoção? Como que aumentamos a fé? Como foi falado agora por Srila Acharya Maharaj. A associação com devotos. Se você quer ter mais vontade de fazer algo, você tem que andar com quem faz aquilo. Isso é no mundo material e também no mundo transcendental igual, na fé também. Se você quer buscar Deus, se você quer amar Deus, você tem que se encontrar, se associar com quem está nesse mesmo caminho. Se você quer Deus e andar com ateístas, você não vai para o caminho de Deus. Então, por isso a associação é extremamente importante. Temos que escutar juntos, temos que praticar juntos. O templo é importante sim. Agora estamos na quarentena, com todo esse blackout, com todo esse problema, mas temos a internet. Então estamos fazendo a associação hoje pela internet, não há problema. Claro que presencial é melhor. Presencial vemos a deidade, vemos Deus. Deus também pode nos ver. Torcemos para que Ele esteja olhando para nós. Depois da aula, cantamos a última canção. Se estiver presencial, podemos comer a comida, o remanescente de Deus. E pela internet isso não é possível, mas não importa. Estamos fazendo a associação,
Estamos escutando a aula de um devoto puro, Srila Acharya Maharaj. Ele deu essa aula dia 7 agora, de março. E agora foi transcrita e a Jana Videvidasi leu. E agora estamos soltando o áudio. Então, estamos com associação com o devoto puro de Deus, com o Guru genuíno. Estamos fazendo associação entre nós. Quem está aí participando conosco, o Ivo e a Virgínia pelo Instagram, aqui pelo Facebook, temos algumas pessoas também, a Sundari Devidasi, temos aqui também a Ana Purnadiri, a Lucineide também está hoje conosco aqui no canal do Templo, temos também aqui a Jana Videvidasi assistindo conosco, e por enquanto é só, mas não importa que seja uma pessoa, que sejam duas pessoas, é a associação. Deus está feliz. Estamos buscando Ele, então temos que ficar com quem também busca Ele. Se andarmos com pessoas materialistas, nos tornaremos materialistas. Se você andar com pessoas que só querem trocar o carro, só falam em carro, aquele modelo do carro, aquele preço do carro, e isso, aquilo. Se você andar com pessoas que só falam de roupas de marca, se você andar com pessoas que só falam futilidades, você será igual. Você começará a querer falar de carros, mesmo não comprando, você ficará frustrado, mas você ficará falando de carros, de roupas, disso, daquilo, em assuntos mundanos. Então você não sairá desse mundinho material, que não leva a lugar nenhum. Agora, se você quer Deus, você tem que andar com quem quer Deus. Você tem que participar de algum evento que tenham pessoas que buscam Deus, pela internet ou presencialmente. Isso é muito importante. Associação com quem busca Deus, com devotos de Deus, para ter mais fé, para ter mais vontade, para ter mais devoção, servir Deus. Se você anda com pessoas que somente pedem coisa para Deus, você também vai pedir coisa para Deus. Mas se você anda com quem não pede nada para Deus, somente serve Deus, somente quer servir Deus, que é o processo mais próximo dele, é quem serve e não quem pede, você vai compreender que pedir para Deus não é a atitude mais correta. O mais correto é servi-lo, não pedir as coisas para Ele. Mesmo porque, para que vamos pedir se Deus sabe tudo? Deus é onisciente, Deus sabe tudo. Ele sabe o que precisamos, Ele sabe a vida que temos, Ele sabe a dificuldade, Ele sabe a alegria, Ele sabe tudo. Deus é onisciente. Se tem alguém que é onisciente total, é Deus. Então, por que pedir se Ele sabe? Isso é uma incoerência. A pessoa que tem um pouquinho de inteligência, ela não vai ficar pedindo, porque ela vai compreender que Deus sabe tudo. Para que você vai pedir algo para quem sabe o que você precisa? Não há necessidade. É perda de tempo. Por quê? Porque temos que servir Deus. Ele vai dar para nós o que precisamos de acordo com o que merecemos. Se não merecemos, não adianta pedir. Se merecemos, também não adianta pedir. Por quê? Porque Ele sabe o que precisamos e se merecemos, Ele dará. Se não merecemos, só vamos incomodar Deus. Vamos chamar Deus. Ele sabe de tudo isso que precisamos. Então, para que ficar incomodando Ele? Para que pedir para Ele? É totalmente ineficaz e incoerente. Não precisamos fazer isso. Nós temos que servir Deus. Mesmo porque Deus não é nosso empregado. Deus não é nosso servo. Nós somos servos dele. Na verdade, não somos, mas temos que ser. Não somos servos dele, mas temos que ser. Temos que praticar, nos associar com pessoas que querem isso, para algum dia ser servos dele, algum dia servi-lo. E como que podemos servir Deus da melhor forma possível? O que Ele mais gosta que nós façamos, falar sobre Ele para os outros que não sabem, divulgar o que Ele faz, divulgar o que Ele quer para quem não sabe o que Ele quer, para quem não sabe nada sobre Deus.
somente sabe o nome Deus, mas Deus não é nome, Deus é um título. Então, tem pessoas que nem sabem o nome de Deus. E só pedem. Temos que servir Deus, divulgar as coisas sobre Ele. E como que vamos saber as coisas sobre Ele? Estão nas Escrituras. Os gurus genuínos falam para nós. Silathyara Maharaj está falando para nós. Ele deu a aula, foi transcrita, traduzida e a Jana Videvidasi leu. Estamos soltando agora o áudio. Então, temos uma pessoa que tem a maior proximidade com Deus na Terra, é Silathyara Maharaj, um devoto puro. Os devotos puros têm a maior associação com Deus na Terra. Então, temos que nos associar com quem? Com Ele. Ele é o canal direto com Deus. Ele tem o canal direto com Deus. Nós não. Mas temos o canal direto com Ele, se quisermos. Então, veja só. Tendo o canal direto com Silathyara Maharaj, ele tem o canal direto com Deus. Então, dessa forma, atingiremos Deus algum dia. Senão, não conseguiremos. Sem um devoto puro, sem alguém que tenha o contato direto com Deus, não conseguiremos atingir Deus. Não conseguiremos ter o processo de amar a Deus puramente. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. É só fazer o comentário aqui no Facebook. Enquanto isso, vamos continuar a leitura da aula de Silathyara Maharaj. O que é boa associação? Aqueles que praticam o Navavida Bhakti apropriadamente, que praticam pelo menos uma das 9 práticas devocionais, são boas associações. As 9 práticas devocionais são Shravana, Kirtana, Smarana, Archana, Padasevana, Vandana, Dasya, Sakya, Atmanivedana. Ouvir, cantar, lembrar, adorar, servir aos pés de lótus, oferecer orações, empenhar-se no serviço como um servo, como um amigo e autossubmissão. Se alguém não segue nenhuma dessas práticas, é má associação. Veja só o que Silathyara Maharaj está falando. O que é boa associação? Boa associação é você andar com quem, você andar próximo, você seguir, você conversar com quem faz pelo menos uma das 9 práticas devocionais. Pelo menos uma. E quais são essas 9 principais práticas de serviço a Deus? Silathyara Maharaj tanto falou em bengali, em sânscrito, como traduzido. Então, vamos falar Shravana Kirtana. Escutar sobre Deus, falar sobre Deus. Escutar o seu santo nome, falar o seu santo nome, cantar o seu santo nome. São as 2 principais. A principal é falar sobre Deus, cantar seu nome. Por isso cantamos muito, cantamos o Mahamantra Hare Krishna, cantamos os nomes glorificando Deus, o irmão dele, o Guru. Então, cantar é o principal, falar sobre ele é o principal. Segunda coisa principal é escutar sobre ele, escutar os mantras, escutar as canções. Qual o terceiro? Shravana Kirtana, Shravana Kirtana, Vishnu Smarana, lembrar de Deus. Lembrar de Deus é o terceiro. Terceiro ponto. O outro qual é? Prestar serviço aos pés de lótus de Deus. Prestar serviço para Deus. Depois temos Archana, oferecer incenso, oferecer flor, oferecer água, oferecer comida, oferecer fruta. Claro, Deus não aceita carne nem ovos. Todo o resto você pode oferecer para Ele. Ainda mais na sua casa, que não tem regras e regulamentos como num templo. Então, sirva a Ele. Ofereça as coisas para Ele, nessa forma. Outra forma, Vandana, oração para Ele, para os seus associados. Fizemos isso hoje, Vandana. Começamos todo o programa quando acaba o Parikrama de Tulasi Devi à noite e falamos,
Vandeham Shri Guru. Estamos glorificando os associados, glorificando Deus, orando para ele, para eles, para os associados dele. É o outro processo. Servir Deus como de uma forma de servidão. Servir Deus como amigo. Sakyan, Dasyan, Atmanivedana, a entrega total a Deus. Esses são os 9 processos. Mas, se fizer um, já é uma boa associação. Se você se conectar com alguém que faz um todos os dias, já é uma boa associação. Se a pessoa não faz nada disso durante o dia, nem um dia, não é uma boa associação. Não fique em contato com essa pessoa. Porque ela vai te levar, como dizia antigamente os pais, avós, ele vai te levar para o mau caminho. Sim, se a pessoa não faz prática devocional a Deus, nenhum desses 9 processos todos os dias, vai te levar para o mau caminho. E qual o mau caminho? Não servir Deus. Você não praticar nenhuma dessas 9 formas de devoção a Deus, de práticas a Deus. Então, boa associação, pelo menos a pessoa tem que fazer um desses 9 processos devocionais, aí sim você pode se associar com ele. Senão, não é boa associação. É duro isso, é duro, são palavras fortes, são. Mas se queremos a vida devocional, temos que seguir o que o mestre fala. Se queremos avanço espiritual, temos que nos associar com quem também quer avanço espiritual. Se ficarmos somente com materialistas, com pessoas que só pensam em coisas materiais, só pensam no corpo, só pensam em desfrute dos sentidos, só pensam em comprar algo novo, deixar sua casa toda arrumada, o seu carro arrumado, isso daí não é boa associação. Isso daí não vai levar a pessoa para Deus. Nem quem está fazendo isso e nem quem se associa com essa pessoa. Então não podemos perder tempo. Temos que nos associar com quem quer Deus. Se queremos Deus, temos que nos associar com quem quer Deus. Vamos continuar então. Portanto, cada um de vocês devem praticar adequadamente. Você recebeu a iniciação, mas apenas recebê-la não é suficiente para a vida espiritual. Isso é apenas uma admissão. Tendo recebido a iniciação, você deve praticar adequadamente todos os dias. Quando os alunos entram na universidade ou faculdade, eles apenas são matriculados, mas depois devem estudar. Aqui também você deve praticar a vida espiritual. É necessário estudar. Você não pode praticar a vida espiritual sem estudar e aprender. A prática é necessária. Então, aqueles que permanecem na associação de Gauranga são seres eternamente perfeitos. Nitya Siddha. Então, Srilacharya Maharaj está falando, não basta somente receber a iniciação. Claro que a iniciação é extremamente importante. O que é a iniciação? Diksha, Divya, Dhyana. Dhyana é conhecimento, Divya é divindade, é o conhecimento da divindade, é o conhecimento de Deus. Então, o dia da iniciação, você nasce para a vida transcendental, você nasce para a prática espiritual. No dia, na hora que um guru genuíno te dá a iniciação, na iniciação ele vai te dar o Mahamantra Hare Krishna, a nossa linhagem, e vem com a potência de Deus. Como que você vai ter a potência de Deus no mantra? Somente com alguém que é associado dele, com alguém que tem ligação direta com ele. E ele deixou essa pessoa, o guru genuíno, está aqui ao meu lado, deixou ele para dar essa potência para nós, na forma do Mahamantra, os nomes de Deus. Se você pratica, pode praticar as 64 práticas devocionais que existem. Se não tiver a iniciação do guru genuíno, você somente estará mexendo no solo, você estará arando o solo, você está adubando o solo, você está colocando humus de minhoca, você está deixando o solo próprio. Mas, para quê? O guru, na hora da iniciação, ele vai te dar a semente da trepadeira devocional. Então, isso é dito que recebemos a semente da trepadeira devocional, da árvore que vai crescer
com a prática diária. A devoção vai crescendo. Mas se não tiver a semente do Guru, não há crescimento da devoção. Por quê? Porque não temos a semente. Vamos somente ficar arando a terra, preparando a terra, ano após ano, anos. Tem pessoas que não recebem iniciação, estão há 10 anos fazendo a prática, mas é uma prática para quê? Somente para mexer no solo. Se a pessoa abandonar o corpo antes de se iniciar, ela não teve a semente da devoção. Ela não fez o serviço a Deus. Ela somente preparou a mente, preparou o intelecto, preparou o ego, que é o solo. Ela não colocou a semente. Então, preparamos o solo sim um pouco antes, depois colocamos a semente e aí a prática diária vai fazer essa semente brotar e do broto da semente se tornará um arbusto pequenininho e o arbusto vai crescendo até se tornar uma árvore. E quanto mais praticarmos, maior a árvore, mais forte o tronco, mais forte a raiz. Mas se não tivermos a semente, nunca teremos a árvore. Você pode fazer essa experiência. Pegue um solo, um vaso, aduba a terra, faz tudo próprio. O que vai crescer lá? Vai crescer erva daninha. Não vai crescer uma árvore, algo que você quer plantar, somente erva daninha. Porque quando você prepara o solo também, sem ter a semente da devoção, a semente da trepadeira devoção, o que vai crescer? Erva daninha. E temos que arrancar as ervas daninhas. Silachara Maharaj fala, quando ele dá a semente, ele planta na nossa alma a semente da devoção. E aí você rega todo dia através do trabalho devocional, do serviço devocional, das práticas devocionais. Também vai crescer, claro, a semente vai brotar e vai crescer da devoção. Mas junto com ela irão crescer ervas daninhas. E temos que arrancá-la logo no início. Silachara Maharaj fala, você planta a semente, por exemplo, vamos dar um exemplo da Tulasi. A Tulasi, que é a deidade, que é a planta sagrada, que é uma alma que veio do mundo transcendental, está na forma de uma planta, no corpo de uma planta. Quando você planta a Tulasi, quando ela começa a crescer, do lado vai criar mato, vai crescer mato, erva daninha. O que Silachara Maharaj fala? Quando aparece a primeira folhinha de mato, aquele verdinho que apontou naquele dia, no dia anterior não tinha, aquele verdinho que começou a nascer, arranque logo na hora. Da mesma forma, nós temos que fazer isso com os nossos inimigos. A luxúria é querer desfrutar dos sentidos, dos 5 sentidos. Então, os 6 inimigos, a luxúria, a inveja, que é a pior de todas, a ira, aquela pessoa nervosa, a cobiça, cobiçar os outros, as coisas dos outros, a loucura e o ego. Então, quando você faz a prática devocional, essas ervas daninhas também crescerão, também vão aumentar, mas temos que arrancá-la. E com esse processo, a árvore vai crescendo, todo dia regamos. E o que seria a analogia da água para a planta? O que é regar a semente da trepadeira devocional? É cantar o santo nome, é pregar para quem não sabe ainda sobre a consciência de Krishna. Para quem sabe, você vai relembrar a pessoa. É escutar as aulas, ler os livros da nossa missão. Isso, escutar as canções, escutar o Mahamantra. Isso é a segunda prática principal, como eu falei. E aí tem as outras, que eu já falei, mais fazer Ekadashi, seguir os dias sagrados de jejum, como o Jamastami, o dia do aparecimento de Krishna, o dia do aparecimento de Srimati Radharani, o dia do aparecimento de Mahaprabhu, o dia do aparecimento do Senhor Ramachandra. Temos que seguir esses dias de jejum, sim.
Se você quebra esses dias de jejum, você não segue, você não está fazendo a prática correta. É uma perda de mérito espiritual. Então, com a prática devocional, fazendo 64 processos, os 9 principais, ou como disse Lachar Maharaj, pelo menos um por dia, você estará regando a semente e todo dia a árvore cresce. Nós não percebemos. Se você tem uma árvore na sua casa, uma planta na sua casa, você não percebe. Se você olhar todo dia, você não percebe. Fica uma semana sem ver, um mês, um ano, você perceberá que cresceu. Se você regar todo dia. Se você não regar a planta, se você não regar a árvore, deixar um mês sem regar, ela morrerá. Ela morrerá. Da mesma forma a devoção. A devoção tem que ser diária a prática. Não é uma vez por semana. Tem algumas filosofias que falam, vou fazer, vou cumprir minha obrigação. Uma vez por semana vou em tal lugar. Vou na casa de Deus uma vez por semana. Cumprir minha obrigação. Isso é um conceito errado. Tem que ser diário. Tem que ser toda hora, se possível. Quanto mais fizermos, melhor. Quanto mais fizermos, a árvore, a trepadeira da devoção crescerá. A fé crescerá. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta. Acho que temos uma pergunta aqui, vamos ver. Temos uma pergunta do Juliano. O Juliano não veio hoje presencialmente, porque o templo está fechado para atividades presenciais, mas ele fez a pergunta pela internet. Muito bom, Juliano. É bom esse humor de perguntar. O Juliano fala o seguinte, e como deve ser a relação com nossos irmãos espirituais? Como deve ser a relação, Juliano? A relação deve ser de respeito, não só com os irmãos espirituais, mas com todos. Respeito sem criticá-los, respeitá-los, admirá-los. Quem faz o serviço mais intensivo, quem é mais dedicado, temos que admirá-lo, essa é a relação, e servir juntos. Porque os irmãos espirituais estão no mesmo caminho, servir Deus. E é dito nas escrituras, Srila Bhaktivinoda Thakura falou isso. Se Deus, por exemplo, é o sol, uma suposição, ele não é o sol, mas se ele fosse o sol, e aí estão todos indo em direção ao sol, todos, de todos os lados, indo em direção ao sol, não tem como ter conflito, não tem como ter briga. Por quê? Porque estão todos indo na mesma direção. Não tem ninguém no sentido contrário para conflitar, para bater. Se estão todos indo para Deus, o máximo que pode acontecer é dar uma esbarradinha. Você dá uma esbarradinha, pede desculpa e tudo bem. Mas não há conflito. Então, esse é o relacionamento que temos que ter com os irmãos espirituais. Ajudá-los. Quem está com a fé fraca, são períodos de fé fraca. São períodos que estamos desanimados, sim. Todo mundo tem um período de desânimo. A devoção, o caminho devocional, não é uma linha reta. As escrituras falam isso, os gurus falam isso. Eles falam que o caminho devocional é como o andar de uma cobra. A cobra anda zigue-zagueando, como um Z, o próprio nome fala. Ela vai assim, ela não anda na linha reta. Normalmente ela vai em Z, zigue-zagueando. Mas no final ela atingiu, ela vai para frente. Às vezes ela volta um pouquinho para trás também. Quando ela está andando, ela volta para trás, mas depois ela vai para frente. Então, quando o devoto, seu irmão espiritual, está caído, ele não tem vontade, você tem que ajudá-lo. Você tem que ligar para ele. Silachara Maharaj falou, eu fiz a pergunta para Silachara Maharaj há um tempo atrás, eu falei, Silachara Maharaj, tem alguns devotos que não têm vontade de vir ao templo, não têm vontade de se associar com outros devotos, não têm vontade de vir num festival, de honrar a prachada, de cantar junto. O que devo fazer? Ele falou, ligue de um por um.
ligue para eles, mande mensagem no WhatsApp, de qualquer forma, converse com eles, chame eles para vir. Porque a pessoa que não está vindo, ela está afundada em Maia. Maia está dominando sua mente. Maia, para quem não sabe, é ilusão. Então, a pessoa que não tem vontade de vir no templo, a pessoa que não tem vontade de se associar com os devotos, a pessoa não tem vontade de ler um livro, a pessoa não tem vontade de cantar uma mantra, ela não tem vontade de nada, de nenhum dos processos devocionais, temos que ajudar. Ela está assim porque a ilusão dominou ela, a Maia. Quem não faz o processo devocional diário, pelo menos um, Maia vai dominar a mente. A ilusão domina a nossa mente. Temos que estar forte no processo devocional diário. Para quê? Para a Maia, a ilusão não atingir a mente. Não nos atingir. Então, o devoto, a relação com o devoto, que foi a pergunta do Juliano, acho que é isso, né? A relação com os nossos irmãos espirituais tem que ser de ajuda. Sempre de ajuda. Essa é a melhor relação, praticar juntos. Associação com eles. Se ele não quer, você insista. Essa é a melhor relação, Juliano. Com os irmãos, e não só com os irmãos, com os sobrinhos, com os tios. Por quê? Porque a relação não é só de irmão espiritual. Por exemplo, eu sou iniciado por Srila Govinda Maharaj, o quadro maior aqui do meio, dos gurus. Eu sou iniciado por ele. Agora, quem é devoto de Srila Acharya Maharaj, por exemplo, Mathuranath Prabhu, Jana Videvidasi, Shunanda Didi e outros que receberam iniciação com Srila Acharya Maharaj, eles são meus sobrinhos espirituais. Não são meus irmãos, são meus sobrinhos. E eu sou o tio espiritual deles. E, por exemplo, quem é iniciado por Srila Siddhar Maharaj, ele é tio-avô de quem é iniciado por Srila Acharya Maharaj. E assim sucessivamente. Então não é só irmão espiritual. Temos sobrinhos, temos tios, enfim, tio-avô. Essa é a relação. Mas a relação tem que ser de humildade sempre, tolerância com todos, dar honra sem querer em troca. Srila Acharya Maharaj falou, se tem um irmão espiritual, um tio, um sobrinho, enfim, alguém da família espiritual lhe criticando, atacando você, seja humilde e tolerante e dê honra para aquela pessoa sem querer em troca. Ele aprenderá com você a sua humildade. E a oposição também é benéfica. Srila Acharya Maharaj falou isso. Quem está se opondo a você, criticando o seu serviço devocional, também é benéfico. Isso acontece? Sim, isso acontece. Por quê? Porque somos caídos. Se fôssemos todos elevados no nível de Srila Acharya Maharaj, ou não precisa nem ser no nível dele, alguém que seja elevado espiritual, não estaríamos criticando os outros, muito menos os devotos. Então, quanto mais elevada a pessoa, menos ela critica os outros. Ela é mais humilde e mais tolerante, mais dá honra para todos, sem querer em troca. Esse daí é um dos sintomas de uma pessoa elevada espiritualmente. E o guru tem que ter isso daí extremamente exacerbado. Se o guru não tem essas 4 qualidades exacerbadas, temos que tomar cuidado. Porque a qualidade de um Vaishnava são essas. Quais são as qualidades do Vaishnava? Outro dia lemos isso na aula. O Vaishnava é aquele... Nós não somos Vaishnavas. Nós somos aspirantes a Vaishnava. Nós estamos tentando ser um Vaishnava, mas não somos um devoto de Krishna, de Vishnu. Então, o Vaishnava é aquele que não se importa, ele não está sujeito a Kanaki, Kamini e Pratista. O que quer dizer isso? Isso está nas escrituras. E Srila Acharya Maharaj falou isso. O Vaishnava, ele não está sujeito a Kanaki. Kanaki é riqueza, dinheiro. Ele não está preocupado com isso. Kanaki. O Vaishnava também não está querendo o quê? Kamini. Kamini é sexo.
Um Vaishnava não quer isso. Nem dinheiro, nem riqueza, nem sexo. E um Vaishnava, ele não quer pratista, fama e poder. Então, as 3 qualidades de um Vaishnava, você pode ver quem é um Vaishnava se ele não quer riquezas, dinheiro, se ele não quer sexo e se ele não quer fama e poder. Kanaki, Kamini e pratista. Mulher, homem, ele não quer isso. Nem fama, nem poder, nem dinheiro, nem riqueza. Esse é um Vaishnava. E o rei dos Vaishnavas é o Guru. O Guru é o rei dos sadhus. Srila Siddhar Maharaj fala isso. Mas um Guru genuíno. Se o Guru está querendo essas 3 coisas que eu falei, o Guru não é humilde, ele não é tolerante, ele não dá honra aos outros sem querer em troca, desconfie. Srila Siddhar Maharaj tem um livro chamado Shri Guru e Sua Graça. É um livro compilado de suas aulas. Shri Guru e Sua Graça. Então, lá ele fala. Ele explica muito bem isso. Srila Govinda Maharaj também explica isso. Srila Acharya Maharaj também explica isso. Srila Bhaktivinoda Thakur explicava isso. Todo o Guru Varga, a Associação Discipular, explica isso. Então, temos que tratar todos muito bem, Juliano. Não só devotos, mas todos. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Deixa eu ver aqui. Parece que tem outra pergunta. O Juliano faz outra pergunta. Ele fala assim: como devemos nos portar perante o Guru? Juliano, perante o Guru ou longe do Guru, presencialmente, mas o Guru está aqui. Nós temos que ter a fé. Srila Acharya Maharaj está aqui, Srila Govinda Maharaj está aqui, Srila Siddhar Maharaj está aqui, os outros Gurus estão no altar, Mahaprabhu está aqui, Deus está aqui, Giriraj está aqui, Deus está aqui, Tulasi Devi, uma devota pura de Deus, vive no mundo transcendental, é uma golpe, também está aqui. Então, na frente do Guru, qual é a etiqueta Vaishnava? Você nunca vai abraçar o Guru. Você nunca vai chegar e abraçar o Guru, dar beijinho no Guru, as mulheres. Não, isso não é apropriado. Como se comportar perante o Guru, né? Não vir com roupas escandalosas. Os homens estarem de roupa devocional, as mulheres estarem de roupa devocional. Isso é conduta apropriada perante o Guru. Deixa eu ver aqui se é só isso a sua pergunta. Quando devemos nos portar perante o Guru? Perante o Guru é assim. Mas o Guru vê tudo, Juliano. A parte absoluta do Guru vê tudo. O Guru tem a parte relativa e a parte absoluta. Então, Srila Acharya Maharaj falou, no dia do aparecimento de Gurudeva, que foi esse ano, dia 1º de janeiro, ele falou, Gurudeva está vendo tudo. Quem vai fazer a guirlanda dele, quem vai fazer o Puspandjali, oferecer flor nos pés dele, quem veio limpar o templo para o festival dele, quem foi comprar a comida para fazer a comida para ele e para as deidades, quem cozinhou para ele, quem colocou dinheiro na caixinha para manter o templo, o Guru vê tudo. Krishna vê tudo, o Guru vê tudo. Então, temos que nos comportar, mesmo não na presença dele, também temos que nos comportar. Srila Acharya Maharaj fala, o devoto vem aqui no templo, ele tem que olhar a devota com o olhar de mãe, de irmã. Não olhar a devota e nem a devota olhar o devoto com olhar de desejo. Não é apropriado. Estamos diante da deidade de Deus. Estamos diante do Guru. Não é apropriado isso. Lá fora é outra coisa. Se não estiver de frente para o altar, se não estiver no Nati Mandir, no local aqui, é outra coisa. Não há problema assim, né? Não é ofensivo. Agora, se você ficar desejando o outro aqui, dentro do templo, na frente da deidade, na frente do Guru, é ofensivo. Então, é uma conduta também que não podemos ter. Então, existem várias coisas, existem a etiqueta Vaishnava. Deixa eu ver, não sei se eu fui claro, se eu não estou completando totalmente a sua dúvida, Juliano, pode continuar a pergunta, tá bom? Não só você, mas qualquer um outro.
Aqui a Milita Didi fala o seguinte. A Milita está falando sobre o serviço que foi feito aqui pela Diana Videvidassi Maturanati de pintar os domos. Né? Não terminamos ainda, mas vamos terminar. Mas está ficando muito bonito, sim. E não só bonito, mas ele já estava se deteriorando. Fazia uns 4 anos, mais pelo menos, 4, 5 anos, acho que 5 anos que ele está pronto. E o sol, chuva todo dia, ele estava se deteriorando. Então nós fizemos uma restauração nele e pintamos ele. E agora ele vai durar muito mais tempo. E pintamos com uma tinta mais forte, uma tinta automotiva, vamos passar verniz ainda, colocamos PU, silicone PU, enfim, estamos fazendo algo para durar mais tempo. Não é eterno, porque nada é eterno no mundo material, mas vai durar mais tempo. E está ficando muito bonito, sim. As pessoas passam na rua, tiram fotos, ficam olhando. Essa é a função do domo, essa é a função das placas que colocamos douradas na frente do templo, essa é a função dos leões, enfim, é tudo para atrair novas pessoas, novas almas que estão querendo Deus. Essa é a função da beleza, não para ficar bonito, para nós olharmos e falar, nossa, que bonito. Não, é para atrair novas pessoas. Também ficamos felizes de ver a casa de Deus bonita assim, mas o intuito maior é trazer novas pessoas. A Milita pergunta se dia 28, que é o Gora Purnima, se o templo vai estar fechado para o Gora Purnima. A Milita, tudo é possível. Eu ainda não consigo, não vou conseguir nunca, mas eu não consigo ver o futuro. Shila Govinda Maharaj viu o futuro e outros veem o futuro, outros devotos puros. Eu não consigo, mas eu quero abrir sim. Nós vamos querer abrir sim. Eu vou até ver, em termos de lei, vou consultar uma advogada amiga minha. Hoje me mandaram um vídeo, Panchatattva Prabhu me mandou um vídeo de uma igreja, se não me engano, em Minas Gerais, que estava tendo a missa com portas fechadas, 5 pessoas mais o padre, uma igreja católica, se não me engano. Eu não vi o vídeo todo porque ia começar o programa, então eu não consegui ver. Mas chegou a polícia lá e o padre ficou discutindo, eu não vi no que deu, mas eu vou ver isso daí também pela lei, se podemos fazer com a porta fechada, com poucas pessoas, enfim. Vou verificar isso. Até o dia 28, como dizia meu pai, muita água vai rolar embaixo da ponte. Então, vamos ver isso ainda. Mas eu vou comunicar a todos, sim, queremos fazer o aparecimento de Deus. 536 anos, vamos comemorar que Ele apareceu para nos dar a misericórdia. É o início do novo ano para nós também. O nosso ano começa no dia que Deus apareceu. Nada mais lógico de começar o ano no dia que Deus apareceu. Não começar o ano num dia diferente do que Deus apareceu. Nosso calendário é lunar. Então ele começa sempre no Gora Purnima. Agora esse ano vai começar dia 28 de março. O ano para nós não começou ainda. Ele vai começar dia 28 de março. Nosso calendário é lunar. Então eu vou informar você, e não só você, a todos, quando chegar mais próximo a Milita. Aí ela fala assim, quando é o próximo Ekadashi, eu não vi ainda a Milita, mas eu coloquei no grupo do Templo de São Paulo o calendário de Ekadashi, no dia de Ekadashi. É só você olhar nas mensagens anteriores, no dia do último Ekadashi, que creio que foi terça-feira passada. Foi terça-feira passada. Eu coloquei lá o calendário de Ekadashi, é só você entrar e olhar. Mas provavelmente vai ser ou terça-feira que vem ou quarta. Eu creio que será quarta-feira, mas é só olhar. Mas eu, quando chegar próximo também, eu vou avisar. Esse último eu esqueci de avisar, me desculpa, me perdoa. Mas por isso que eu coloquei o calendário já, para ninguém se enganar, ninguém perder. Porque eu perdi, mas eu não quero que ninguém perca. Se eu perdi, a falha foi minha. Mas eu não quero que ninguém perca junto comigo.
Então, por isso eu coloquei o calendário. E o calendário inteiro do ano que vem vai ser colocado no novo site do templo. O site do Templo de São Paulo está sendo reformulado. Vamos colocar todo o calendário do ano todo, inclusive com os Ekadashis. E aí é só cada um consultar. Srilacharya Maharaj fala, quando levantamos de manhã temos que consultar o calendário. A primeira coisa, para ver se tem um Vaishnava que está aparecendo, desaparecendo, se tem alguma comemoração ou se é Ekadashi. Então temos que, antes de fazer qualquer coisa, olhar o calendário. E isso vai ser possível no templo agora de São Paulo, no site, porque será traduzido para o português, e os Ekadashis e jejuns vão ser nos horários do Brasil, porque Srila Govinda Maharaj falou, as datas não podemos comemorar em dia diferente. As datas de aniversário, as datas de aparecimento de Deus, de desaparecimento dos Vaishnavas. Mas o Ekadashi sim tem que ser regional. Srila Govinda Maharaj, a orientação dele, o Ekadashi tem que ser regional, porque alguns dias Ekadashi na Índia, mas aqui não. Aí é dito Ekadashi falso. Ou aqui é o Ekadashi, na Índia não é. Então é Ekadashi falso. Temos que seguir o calendário regional, desde que seja calculado. Nós temos Shripati Yagi Maharaj que calcula para São Paulo. Então temos que aproveitar isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Cristina Fernandes, ela fala o seguinte, vi eles trabalhando na pintura, está ficando lindo. Ah, então se ela viu, ou ela viu, Cristina, você viu por foto ou você mora aqui próximo? Eu não lembro se você já falou isso para mim, mas está ficando muito bonito, sim. E espero atrair muitos devotos, muitos futuros devotos, espero atrair muitas almas para que possam ter essa filosofia, conhecer essa filosofia, praticar junto conosco algo tão elevado, algo tão precioso, a joia rara, que é ir no caminho para ter amor puro por Deus. Isso é a coisa mais importante. Não há nada mais elevado do que o que Mahaprabhu veio nos dar. O caminho para amar Deus puramente. Não há nada mais elevado que isso. Se alguém descobrir, souber algo mais elevado que isso, me avise, porque eu largo agora, como Shripata Bhasi Maharaj falava. Se alguém descobrir algo mais elevado do que eu sigo, que é o amor puro por Deus, o caminho ao amor puro por Deus que Mahaprabhu vem nos dar, o próprio Deus, eu largo tudo agora e mudo. Ele falou, e ele abandonou o corpo e ninguém nunca chegou para ele e conseguiu falar, isso é mais elevado do que você faz. Então esse é o intuito, ô Cristina. A Melita perguntou sobre o Guarapunima, porque o lockdown vai ficar até o dia 30. Mas então, Amrita, vamos ver ainda. Temos que ver a lei, né? Temos que ver a lei para não ter problemas. Mas, como é dito também, a misericórdia é superior à lei. A misericórdia é superior à justiça. Isso os gurus falam, isso as escrituras falam. Então vamos fazer um arranjo de acordo com o que Krishna quiser. E aí vamos fazer, sim. Eu pretendo fazer, pelo menos online vai ter. Isso é certeza, somente se eu não estiver mais encarnado aqui. Aí outros vão fazer, mas se eu estiver encarnado, eu farei o puja e daremos a aula, tudo. Mas vamos fazer sim, pelo menos online. Tudo está na vontade de Krishna, nós não comandamos nada, Amrita. Nós achamos que comandamos alguma coisa, nós achamos que, vou organizar isso. Tudo que acontece é porque Krishna quer. Uma vez eu escutei de um monge falando, um monge estrangeiro, ele veio para o Brasil, eu não lembro quem era, mas era um dos monges estrangeiros que vieram para o Brasil. Ele falou, as coisas que você planeja só darão certo se você quiser o que Krishna quer. Veja só que coisa profunda.
Vamos analisar essa frase. As coisas que planejamos só acontecem se for a vontade de Krishna também. Por isso que às vezes planejamos algo e dá tudo errado. Não é que dá tudo errado, é porque Krishna não quis. É errado na nossa visão, mas tudo o que acontece é perfeito. Não é que deu errado. Deu certo, porque deu o que Krishna quis. Tudo o que acontece é o que Krishna quer. Não tem uma folha de grama, uma folha de árvore que se move se Deus não quiser. Então, achamos que deu errado. Não, não deu errado. Deu errado segundo a nossa concepção errada. A nossa concepção mundana acha que deu errado, mas não deu errado. Tudo dá certo. Tudo dá certo. Alguns chegam para mim, isso é comum, não é tão difícil assim, né? Por quê? Porque eu sou o sacerdote aqui do templo e alguns têm a visão que eu estou numa posição elevada. Não, eu não estou em posição elevada nenhuma. Eu sou caído. Então alguns falam, reza para mim, reza para que dê tudo certo na minha vida, reza para que a minha loja vá bem, reza para que meu filho sare, reza para isso. Querem que eu reze? Não. Quem tem que orar é você, quem tem que pedir para Krishna é você, mas não pedir algo material, pedir mais fé, pedir mais devoção. Então é uma concepção errada. Então não devemos pedir nada para Krishna, somente fé, somente mais devoção, somente mais serviço a Ele. E tudo está sob o controle dele. Nós não controlamos nada. Não adianta você cercar tua casa, como é dito. Silachara Maharaj já falou isso numa aula anterior. Você não acredita em Deus, eu não acredito em Deus, ninguém acredita em Deus, na verdade. Ninguém confia em Deus. Porque a pessoa coloca grade de proteção na casa, ela coloca alarme, ela coloca cerca elétrica, ela compra cachorro, ela compra arma, ela faz de tudo para proteger a sua casa. Porque ela não confia em Deus. Se a sua casa tiver que ser roubada, vai ser roubada. Você pode fazer o que você quiser. Está no seu karma. Deus protege todos de acordo com o que merecemos. Então, temos que ter essa concepção. Ele controla tudo. Deus é o controlador supremo. Ele controla tudo. Nós não controlamos nada. Nós não controlamos nem o que vamos comer. Não conseguimos controlar nossa boca. Temos a gula. Não conseguimos controlar o que falamos. Às vezes falamos algo e depois nos arrependemos. Por quê? Porque não controlamos. Não controlamos nem o nosso corpo. Como que vamos controlar algo externo? Como que vamos controlar algo que não é sob a nossa jurisdição? Tudo está sob a jurisdição de Deus. Deus é o controlador supremo. Ele fala isso no Bhagavad Gita. Mas nós lemos e não compreendemos. Mas por que não compreendemos o que Deus fala? Porque não praticamos da forma correta. Não praticamos sob a guia do Guru, sob a instrução do Guru. O Guru é o capitão do barco. O Guru é o timoneiro. O nosso barco está andando, o nosso corpo é o barco. A nossa alma, nós somos a alma, né? Ela está dentro desse corpo. Krishna dá o vento para o barco andar. Mas o Guru tem que levar o barco para o lado certo. O Guru que nos orienta para fazermos a coisa certa. O nosso corpo que vai fazer o serviço. Através do nosso corpo. O nosso corpo é um instrumento para a nossa alma servir Deus. Mas tem que ter o Guru, tem que ter o timoneiro do barco. Quando ele vem um obstáculo, o que faz um timoneiro? Do navio ou do barco? Ele vira o leme para o outro lado para desviar. E o Guru é o melhor para fazer isso. Um Guru genuíno, claro. Ele vai nos desviar dos obstáculos. E como que é esse desvio que ele faz? Dando a prática devocional correta para nós. Se seguirmos a orientação correta dele, estaremos sempre sob a guia dele, ele sempre desviando nós dos obstáculos. Ele sempre tirando a ilusão de nós. Porque Maya é o nosso obstáculo. Os nossos inimigos, os 6 inimigos que eu falei hoje, a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego, são os nossos obstáculos. E isso aí está tudo aonde? Na mente.
Então, sob a guia do Guru, fazendo a prática correta, os obstáculos serão removidos. E aí compreenderemos que Krishna controla tudo. Hoje, esse mês, esse ano, não vamos ter o Gora Purnima com os ocidentais lá, do mundo inteiro. Porque Krishna quer. Essa é a realidade. Alguma coisa foi feita para os ocidentais não irem para lá. Somente quem mora lá poderá ir. E alguns ocidentais que moram com Srilacharya Maharaj. Porque é dito que tem que ter muita boa fortuna para participar de um parikrama, de uma procissão, de Gora Purnima, de Navadvipan. E algum motivo teve que os ocidentais não conseguiram ir para lá esse ano. Tudo é controlado por Deus. Não é o governo da Índia que não deixa os ocidentais entrarem. Isso é a visão material. A visão transcendental é que Krishna usou o governo da Índia para bloquear. Krishna usou a Covid-19 para bloquear várias coisas. Tudo é controlado por ele. E na verdade não é ele que controla, são os seus assessores. Quem controla isso é o Senhor Yamaraj. Não tivemos mais comentários então. Eu acho que eu já falei todo mundo que estava assistindo aqui. Enfim, se tem alguém que eu não falei o nome, me perdoe, mas o importante é estar juntos na associação. Aqui no Facebook, eu já falei. No Instagram, tínhamos a Virgínia e o Ivo. Eu vou olhar se tem mais alguém agora. Dhanavad Pranam a todos, até amanhã. Continuaremos com a leitura da aula de Srilacharya Maharaj. E às 19 horas começaremos com o Arati. Até amanhã, Dhanavad Pranam.